aí galera, tudo bom? Então hoje o nosso vídeo vou falar sobre a corrida e a natação. Elas dão um gás para o jiu-jitsu, melhora o condicionamento do atleta para o jiu-jitsu, né? Esse é o nosso tema. Antes disso, eu queria agradecer muito as pessoas que têm comentado, compartilhado, que têm se inscrito no canal, e em especial aquelas pessoas que têm comentado e partilhado a sua experiência, né? Teve já comentário aqui de pessoas que viram a posição, aplicaram a posição na aula lá e gostaram do resultado, e outras pessoas também nas dicas que eu dou para professores que pegaram o que eu falei e já aplicaram na aula, tá? Muito obrigado por você ter visto o vídeo, ter tentado executar, confiado no que eu falei e partilhado aqui conosco, beleza? Então vamos lá. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, que vão ter muitos vídeos aí e o canal vai estar melhorando cada vez mais, beleza? Para esse ano de 2019 aí tem parceria chegando e vai ficar melhor. Eu me comprometo a estar melhorando sempre. Então vamos lá. Você já escutou alguém falando assim, vou correr para aumentar meu gás no jiu-jitsu? Já escutou alguém falando assim, professor, eu tô nadando para aumentar o meu gás no jiu-jitsu? Já escutou isso? Com certeza escutou. Lá no meu canal do Instagram, eu fiz um vídeo rapidinho falando sobre isso. E agora eu vou explicar, porque lá é um vídeo de 1 minuto. Agora eu vou explicar melhor. Então o que acontece? Os atletas têm essa cultura. Na verdade, acredito que muitas pessoas têm essa cultura, porque elas associam uma atividade física legal, a atividade física de correr é muito boa, nadar é muito legal, e ela associa que isso vai ser interessante para a luta, porque o cara que corre, ele entende que correr muito tempo, correr uma maratona, é um grande condicionamento físico. O cara entende que alguém que nada por muito tempo é um grande condicionamento físico, mas só que a gente tem que entender, né, um passo a mais aí para o nosso entendimento, é que isso são modalidades específicas. O cara que corre muito bem não quer dizer que vai nadar muito bem. E o cara que nada muito bem não quer dizer que ele vai correr muito bem. Por que isso, Lúcio? Porque são atividades que exigem musculaturas específicas, que o corpo ele se comporta de forma específica para elas. E o jiu-jitsu não vai longe disso. Porque existe um princípio, né, quando a gente monta treinamento, existe um princípio chamado princípio da especificidade. E esse princípio da especificidade, ele diz que quando eu vou montar um treinamento, o treinamento que eu monto tem que ser o mais específico possível para a modalidade, para as condições que eu quero que aquela pessoa aumente o condicionamento dela. No caso do jiu-jitsu, se eu treino jiu-jitsu, não há nada mais específico que o próprio jiu-jitsu. Porém, quando esse meu aluno compete, eu tenho que trazer para o treinamento dele realidades também que são perto da competição. Por isso que quando a gente monta um treinamento físico, aí a galera que é preparador, né, que é profissional de educação física, que trabalha com condicionamento de atleta, por isso que quando a gente monta o treinamento, a gente tem que pensar exatamente como o corpo do meu aluno vai estar respondendo fisiologicamente, até biomecanicamente na hora do treinamento, e psicologicamente, emocionalmente também é bem interessante. Em relação à corrida, pensa comigo, a corrida ela realmente aumenta o condicionamento, porém, quem é o atleta que ao lutar jiu-jitsu, ele luta só dando a passada de corrida ali direto, sem fazer um outro movimento. Na corrida, existe algum movimento de giro de tronco, de puxada? Na corrida, existe algum ato muito expressivo, como se fosse um golpe de luta? Então, na corrida existe isometria, que é tracionar, né? Na corrida existem movimentos muito diferenciados de membros inferiores e superiores, como por exemplo no jiu-jitsu, quando eu abraço o pescoço com uma mão, a outra mão empurra a perna, uma perna eu chuto e a outra eu puxo. O que eu quero dizer? Que quando eu penso em ser específico, tá? Eu tenho que tentar em algum momento do meu treinamento de colocar movimentos bem perto da luta e da necessidade do meu atleta. Por exemplo, se eu pegar, né,
a corrida e colocá-la dentro de uma fase de treino do meu aluno, muito legal. Agora, se eu usá-la sempre, pegar a natação e botar numa fase de treino do meu aluno, muito legal. Agora, eu colocar ela sempre como se ela fosse sempre melhorar, não é assim que funciona. Então, quando eu programo um treinamento, né, um período de treinamento, que a gente chama de macrociclo, mas vamos pensar, um ciclo de treinamento até a competição, um período, quando eu programo isso, pode ser que a corrida e a natação se encaixem em algum momento ali. Mas com certeza, quanto mais perto da competição, menos ela vai estar presente. E a luta, eu posso usar a própria luta para dar esse condicionamento aeróbio. Porque o aluno, quando pensa nisso, ele pensa no condicionamento aeróbio. Ele pensa que, eu vou correr para ter um pulmão melhor, para ter, né, uma respiração melhor. Beleza, muito bom. Agora, eu aumentar a capacidade do meu pulmão, eu aumentar a capacidade do meu coração, do meu pulmão de captar oxigênio e do meu coração de bombear o sangue para esse oxigênio chegar na musculatura, não me faz ter um melhor condicionamento para o jiu-jitsu. Porque existe uma outra coisa que faz a diferença na hora do exercício físico, que é as musculaturas, né, utilizarem esse oxigênio. Então, na corrida, o que eu mais uso na corrida são as pernas. Então, quer dizer que as minhas pernas na corrida estarão com maior capacidade de utilizarem o oxigênio que está chegando. Essa é uma primeira situação. A segunda situação é o sistema energético. Por exemplo, a natação, ela é cíclica, né? Ela acontece do mesmo jeito o tempo todo, o que na luta não acontece. Então o movimento da natação, ele vai se repetir, né, por muito tempo. Na luta, os movimentos não se repetem exatamente assim. Então isso também me dá uma outra condição de adaptação para a luta. Então, para eu aumentar o condicionamento de jiu-jitsu aeróbio, né, eu preciso aumentar o condicionamento do meu pulmão, eu preciso aumentar a capacidade do meu pulmão de captar oxigênio e fazer essa troca grasosa, né, para ele entrar em condições de estar no meu sangue. Eu preciso aumentar a capacidade do meu coração de bombear esse sangue. Tá? Eu preciso também aumentar a quantidade de hemoglobina, que são elas que vão carregar o meu oxigênio até onde eu quero, a minha musculatura. E eu preciso aumentar a quantidade de vasos sanguíneos nas musculaturas que eu mais utilizo. Se eu só corro, né, eu vou aumentar mais vasos sanguíneos na minha perna. E na luta, se eu utilizar a luta como fonte de adaptação aeróbia, eu vou aumentar a quantidade de vasos sanguíneos nas musculaturas que eu utilizo na própria luta. E eu também preciso aumentar a quantidade de proteínas e enzimas nas musculaturas para poder absorver esse oxigênio e utilizar. Por exemplo, eu já falei aqui sobre a mitocôndria, que é uma estrutura, né, uma organela que está lá dentro da minha célula, que utiliza esse oxigênio de forma mais eficiente, predominante na célula. Então, eu preciso, dentro dessa mitocôndria, dessa estrutura, ter mais enzimas. E eu só vou aumentar o meu número de mitocôndrias, só vou aumentar a capacidade da minha mitocôndria de realizar o trabalho nas musculaturas que eu estou usando mais. E no jiu-jitsu, se eu aumento o condicionamento aeróbio do meu atleta com o próprio jiu-jitsu ou com movimentos do jiu-jitsu, eu faço com que as musculaturas que ele mais usa tenha mais enzimas, tenha mais mitocôndrias, tenha mitocôndrias mais capazes de realizar o trabalho, tenha mais vasos sanguíneos. E dessa forma eu aumento o condicionamento aeróbio do meu aluno especificamente para o jiu-jitsu. Beleza, galera? Espero ter esclarecido. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi preciso para a gente poder entender melhor essa situação. Beleza? Então, o nome dessa capacidade de utilizar o oxigênio na musculatura se chama diferença arteriovenosa de oxigênio. Que o oxigênio vai chegar no teu organismo, vai ser bombeado através da respiração, né? Vai ser bombeado até a tua musculatura pelo coração, e quando chegar lá na tua musculatura, ele precisa ser utilizado. Então essa diferença arteriovenosa de oxigênio, ela tem que acontecer
de forma mais eficiente, que é o que? A musculatura pegar esse oxigênio, utilizar esse oxigênio, e quando ela devolver, né, quando o sangue voltar, ele ter bem menos oxigênio, que isso é sinal de que naquele local utilizou mais oxigênio. Beleza? Então, se gostou, curte, compartilha com um amigo, com um professor, né? Principalmente os professores aí que estão querendo, né, ter novos recursos para sua aula. Se a gente conseguir um bom número de like, de compartilhamento aí, e de curtidas, né, de comentários, aí mais pra frente eu faço um vídeo com alguns exercícios dando algumas possibilidades da gente aumentar o condicionamento do aeróbico com o próprio jiu-jitsu, que pode ser utilizado tanto pelo professor da luta quanto como com o preparador físico do atleta. Os